Olá pessoal, tudo bom? Então, dando sequência aqui ao que eu falei ali sobre, biofísica das radiações. Então, vocês descobrindo aí por que essa radiação X foi criada, como ela foi criada, nós já podemos pensar na aplicação dessas radiações para o diagnóstico por imagem. Pensando nisso, vamos ver ali as propriedades físicas dessa radiação, para que a gente entenda como que essa imagem pode acontecer. Então ele foi descoberto, por esse físico, tentando fazer um experimento para, gerar uma onda eletromagnética. E nesta onda eletromagnética ele percebeu que um material que tinha uma fluorescência diferente. Ele conseguiu emitir uma radiação que os olhos deles não conseguiam verificar e que mudou a característica física de um elemento químico que estava no laboratório dele. De início, não foi o objetivo dele, ele queria só gerar esse experimento. Como ele gerou uma radiação que ele não sabia o que era, ninguém conhecia, o nome dessa radiação, assim como toda variável em física e matemática que não se conhece, ficou X, podia ter sido Y. Provavelmente até em função do nome dele, para poder nomear mais fácil, seria a radiação X mesmo. E aí ele percebeu que essa radiação conseguia atravessar alguns materiais. Ele gentilmente pediu a mão da esposa, aí emprestado, como a gente está vendo aqui, e com a mão da esposa, ele colocou a mão da esposa entre o estímulo que ele estava dando na placa de tungstênio e a placa de imunofluorescência que mudava de cor. E ele percebeu que esta radiação tinha a capacidade de passar por esses tecidos e gerar essa imagem. Então ele criou aí a primeira radiografia da história. Então o que acontece? Se a radiação X passa por um local que não tem resistência, ela vem no filme, queima e fica preto. Se ela passa por um local que tem resistência, como o corpo humano, essa resistência não permite uma passagem integral da radiação X. Esse filme, não vai ser queimado, ele vai ficar branco. A mesma coisa que vai acontecer com passa em qualquer resistência material. Então, o princípio da radiação X, da radiografia, que é feita com a radiação X, é o quê? Emitir uma radiação e ver a característica deste tecido em resistir à passagem dessa radiação. Tá? Então, essa aí foi a primeira radiografia da história e essas radiografias que nós temos hoje. Então, a primeira da história ficou muito bem feita. Dá para ver aí, até o anel aqui da esposa. Se fosse, por exemplo, nos dias de hoje, não sei se esse experimento ia acontecer, não sei se a gente ia ter voluntária para botar a mão assim, talvez minha esposa não deixasse esse experimento acontecer. Ele ia falar, não, bota a sua mão que eu faço o experimento. Mas passou a radiação e criou essa imagem. O que a gente precisa pensar aí para que vocês busquem, a partir disso, um entendimento em cima dos exames? Todo exame de imagem, aí radiografia, tomografia, nós vamos usar a radiação e ela vai atravessar os tecidos humanos. Uma área que não tem tecido oferece menor resistência, a área do ar. Então a radiação passa de maneira integral e deixa o filme bem escuro. Uma área de radiação, onde oferece maior resistência à radiação, é a parte óssea. Então passa pouca radiação e a imagem vai ficar mais clara. A gente diz que fica branco, mas na realidade ela fica um tom de cinza mais claro. Por que a gente pode afirmar isso? Porque, por exemplo, o chumbo que não deixa passar nenhuma radiação, aí a imagem fica branca. O contraste, que é um elemento químico com grande peso molecular,
ele também não permite a passagem de radiação e é muito mais denso do que todos os componentes do nosso corpo. Por isso, a imagem vai ficar mais clara do que tudo que tem. Por isso recebeu o nome de contraste, porque consegue contrastar com todos os outros tecidos. O que acontece no exame de imagem? Para mudar esse tom de cinza de um para o outro aqui, o que precisa acontecer? Então, na radiografia, o material ou o tecido tem que ter uma densidade maior do que 0,5%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se o material for muito próximo em densidade, por exemplo, fez uma radiografia da mão, como nós vimos aí anteriormente. Tá aqui. Então, o que nós temos na mão? Nós temos a musculatura que está aqui, nós temos os tendões, temos ligamento, temos cápsula. Nada disso é visível. A gente vê o contorno, mas a gente não consegue ver os ligamentos, o tendão. Por quê? Porque todos eles estão muito próximos na densidade. Nós só conseguimos ver a diferença da parte óssea para essa parte de tecido, como aqui. Então, todos no tom de cinza e aqui um tom de cinza diferente. Essa diferença acontece por quê? Porque aí a gente consegue ter uma densidade maior do que a necessária para mudar o tom de cinza. Então, na radiografia, essa sensibilidade de densidade é de 0,5. Na tomografia, 0,05%. Beleza? Então, comecem a pensar nisso e entender. Na nossa aula presencial, nós vamos ver um exame, uma radiografia, para a gente aplicar isso. E eu volto a retomar esse conteúdo. Tá? Valeu! Um abração, galera!